Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master. A disciplina é Antigo Testamento, o Pentateuco. E nós vamos estudar agora a aula de número 2, Gênesis. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha só que palavra poderosa. A lei aqui do hebraico é a Torá. A Torá, a tradução, não é lei literalmente, é ensinamento, é instrução. Então, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? O Pentateuco, não é? 5 livros, como já falamos na aula anterior. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a lei veio por Moisés, a Torá, o ensinamento, a instrução, os 5 primeiros livros. Agora, a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus. Na aula passada, nós tivemos a introdução dessa matéria, não é, do Pentateuco, e agora nós vamos começar em cada aula a estudar cada um dos livros aqui do Pentateuco. Então, hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis. Vamos lá. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis, né, como já falamos da aula passada, vem do grego, do hebraico é Bereshit, cujo significado é início, começo, princípio, né? Então, muito bem. Aqui no livro de Gênesis, nós encontramos o início, o princípio de tudo, do universo, da terra, das pessoas, do pecado, o propósito da redenção. Nós encontramos tudo isso aqui. Os capítulos iniciais, 1 e 2, falam da criação, de como Deus criou todas as coisas, não é? E é óbvio que para compreender a palavra de Deus, diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então é através da fé. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque diversos cientistas, né, que não acreditam na Escritura trabalham, muitos trabalharam até hoje, muitos trabalham contradizendo o que a Escritura diz. Mas a cada ano, a cada século, a cada tempo, à medida que o tempo vai passando, a ciência só comprova o que a Bíblia diz. E hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e as demais ciências, tudo o que a Escritura diz está sendo comprovado, não é? Então, aqui nós encontramos o propósito da criação, não é? Diz aqui na apostila que a primeira parte de Gênesis se concentra no surgimento do ser humano, a disseminação do pecado do mundo, e vai culminar com o dilúvio. A segunda parte do livro traz o relacionamento de Deus com Abraão, não é? Que Deus promete através dele trazer salvação, bênção, não é? A Abraão e seus descendentes. Abraão vai aprender a viver com o Senhor, ele e sua descendência vai ensinar os seus filhos a andar na presença de Deus. Mas vamos entender, aqui na apostila fala do cenário geográfico, né? E esse cenário geográfico é o chamado crescente fértil. O que é esse crescente fértil? A região lá entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, até a região do rio Nilo, do Egito. Então nós temos ali uma região de rios, uma região de terra fértil, né? O cenário bíblico vai se desenvolver ali. No capítulo 1 e 2, como eu disse, tem o início, o relato da criação, como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Como diz aqui na apostila, citando lá as palavras do Senhor Jesus, lá em João capítulo 1, não é? O que João registrou, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus foi falando, Gênesis 1, e as coisas foram acontecendo, né? O Verbo em ação, né? Diz lá Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz. O verbo exprime ação. O capítulo 2 narra como foi criado o primeiro homem, a primeira mulher. Lembrando do capítulo 1 para o capítulo 2, né? No capítulo 1, a maioria dos estudiosos diz que ali é o esboço inicial do ser humano, né? Diz o capítulo 1, verso 26, que Deus os criou, homem e mulher. E o capítulo 2 foi como de fato foi feito, tirando o projeto do papel e realizando. O capítulo 3 narra a queda do ser humano, né? Teologicamente se fala queda, porque o ser humano pecou, se afastou de Deus, como consequência foi expulso do Éden, então teologicamente se fala da queda. O capítulo 4, a primeira família, né, o homem já tinha se afastado de Deus em consequência do pecado, e agora o homem vai se afastar do outro. Caim vai se afastar da família em decorrência do homicídio que cometeu, não é? Então o homem vai se afastar do homem, vai para longe, para uma terra distante, antes que alguém pergunte, pastor, quem era a mulher de Caim?
O capítulo 5 de Gênesis deixa claro que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Naquela época, certamente, sem a menor dúvida, o entendimento majoritário dos estudiosos é que a esposa de Caim era uma de suas irmãs, não é? E aí nós vemos aqui na Escritura o surgimento de duas descendências, uma de Caim, que não quer saber de Deus, né? Nós lemos aqui no capítulo 4, eles queriam saber, os descendentes de Caim, queriam saber de ferro, de cobre, de música, de atividades seculares e não queriam nem saber de Deus. E nós vemos aqui no final do capítulo 4 que Adão e Eva nasceram Sete, depois o Sete gerou Enos, então começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa turma aqui começa a buscar a Deus, lembra que Deus existe. Caim não quer mais saber de Deus, não quer saber de andar na presença do Senhor e vai gerar uma descendência longe de Deus. Já Sete lembra, Enos, né, lembra que tem que invocar o Senhor, que tem que buscar a Deus. E aqui no capítulo 5 narra a genealogia desde Adão até aqui Noé. O capítulo 6 narra, né, o que na teologia é chamado de a corrupção geral ou a degradação geral da humanidade, né? Fala como o homem se enveredou pelo pecado e só fazia o que era mal continuamente, a ponto de isso ferir o coração do Senhor, e ele ficar entristecido, decepcionado e resolver aniquilar e exterminar o ser humano, aquilo que criou. Mas aqui ainda no capítulo 6 narra como um homem chama a atenção de Deus, né? Diz capítulo 6, verso 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque o Noé não praticava o que os demais praticavam. Os outros viviam, como diz o ditado por aí, fazendo o que dava na telha, o que achava que devia. E é interessante como o diabo trabalha, amados. O diabo trabalha no antropocentrismo, que é isso, é o homem no centro. Você pode fazer o que você quiser, você é senhor da sua vida, você pode fazer isso, aquilo, não tem limite, você não precisa de ninguém para nada, é você, você faz, você acontece. Isso é perigoso, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, quem quer viver com Deus tem que compreender. Eu tenho que agir conforme a vontade do Senhor. Noé não tinha Bíblia nesse tempo aqui. A Bíblia nem sequer estava registrada. Você sabe que a Bíblia começou a ser escrita por Moisés, né? Séculos lá na frente. Mas Noé tinha consciência de certo e de errado. Noé, de alguma maneira, ele ouviu, não é? As histórias foram passando de pai para filho. Naquele tempo era oral, não é? O pai ensinando para o filho e assim por diante. O Noé compreendeu que não deveria fazer aquilo. Diz lá a carta aos Hebreus que o Noé foi divinamente avisado. Deus falou com Noé. Deus viu o comportamento de Noé que não era semelhante aos demais, não é? Diz aqui o texto, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a sua salvação e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé então ouve Deus falar que o fim de toda a carne, o relato lá de Gênesis, era chegado, que ele iria destruir tudo, não é? Deus disse para ele, prepare a arca, Deus dá as medidas, Deus fala o tipo de material que deveria ser empregado, Deus fala de tudo isso. E aí Noé acredita, né, pela fé ele crê, ele prepara a arca, diz lá, 2 de Pedro, que Noé foi pregoeiro da justiça. Ele anunciou, olha, Deus vai destruir tudo, se arrependa dos seus pecados. O Senhor Jesus diz, né, lá em Mateus 24, nos dias de Noé, o povo casavam, se davam-se em casamento, festejavam, comiam, bebiam, e ninguém lembrava de Deus até que veio o dilúvio, não é? Do mesmo jeito, assim, agora no tempo do fim, né? Estamos aí na iminência do fim. Então, o livro de Gênesis mostra aqui do capítulo de número 6, a parte final em diante, a história aqui de Noé, fala do dilúvio, como foi. Depois, no capítulo 11, tem aqui uma história muito conhecida. No capítulo 9, Deus faz aliança com Noé, surge então lá o arco-íris, né? A aliança de Deus com Noé. No capítulo 11 aqui de Gênesis, tem um relato aqui da Torre de Babel, de Nimrod, que cresceu, que se destacou, foi feita a torre. Aqui também no capítulo 11 narra a vinda das línguas, né, como Deus cria, né, os idiomas, as línguas, e espalha eles sobre toda a face da terra. E é interessante que nós vemos o seguinte, estudando aqui não só a Escritura, mas a história de maneira geral, o texto deixa claro que Deus espalhou a humanidade sobre a face da terra, cada um com seu idioma, e nós vemos na história que todos os povos antigos desenvolveram uma cultura politeísta, acreditando em diversos deuses. E a cultura estava ligada à religião.
não é? Acreditavam em diversos deuses, se voltavam àqueles deuses, construíam templos, imagens de escultura, não é? Aqui fala de Nimrod, não é? Vai falar dos descendentes e tudo mais de Noé. Então, as nações antigas, os povos antigos, estavam voltados à idolatria. Aí, no final do capítulo 11, aqui Deus fala do Abrão. E o capítulo 12, não é? Que muitos dizem que é um dos pontos culminantes aqui do livro de Gênesis, a chamada de Abrão. Deus muda o nome de Abrão. Abrão é um nome idólatra, é um nome que significa pai das alturas, voltado às divindades lá da Babilônia, da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, que era o lugar onde eles habitavam. Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões, né? E aqui nós vamos ver do capítulo 12 em diante, até lá o 25, o relacionamento de Deus com Abraão. Como Abraão foi amigo de Deus, né? Como diz lá Isaías diz que Deus chamou Abraão como seu amigo, não só Isaías, lá na carta aos Gálatas, em vários outros textos da Escritura. Abraão, então, vai aprender com Deus uma nova cultura, vai aprender com Deus um novo estilo de relacionamento. Na época de Abraão, todas as pessoas, em todos os povos, em todas as partes, acreditavam em diversos deuses. Abraão vai acreditar no único e verdadeiro Deus. E ele vai ter, da parte de Deus, vai ser ensinado a ter uma nova cultura, um relacionamento com Deus através da fé, através da obediência à sua palavra, né? E essa fé vai sendo lapidada, essa fé vai sendo construída dia após dia, à medida que ele ia ouvindo, que ele ia obedecendo, que ele ia praticando, né? Ele já ouve de Deus as promessas, né? Deus fala com ele, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus estava pedindo algo difícil para ele. Nós vivemos no século 21. Hoje em dia, tem muitas famílias, né, quando o filho, a filha casa, o pai e a mãe dizem, eu quero você morando aqui do lado. Prepara lá uma casa perto, ou no mesmo terreno, um puxado, ou em cima ou embaixo, para o filho morar ali, porque quer o filho perto, não quer o filho longe. Imagine há 4.000 anos atrás, sair da parentela, sair da família, era algo difícil, né? Então, o que Deus está pedindo é difícil, mas também as promessas que Deus fez são tremendas, né? Deus promete abençoar ele, engrandecer o nome dele, Deus promete abençoar a descendência que ele nem tinha ainda. Aqui o capítulo 11, do versículo 30, diz que Sarai, que Deus muda depois o nome dela para Sara, quer dizer princesa, ela era estéril e não tinha filhos. O capítulo 20, o texto diz que a Sara era meia-irmã de Abraão. Né? Então, se era meia-irmã, eram filhos do mesmo pai com esposas diferentes. Naquela época podia. Então, Deus fala com ele, ele faz promessas de descendência, de bênção, tudo mais, e ele crê. E ele sai lá da terra dele, né? E o texto deixa claro, não só aqui, se você ler o contexto aqui, vai dar um entendimento de que Deus falou com eles em Harã, mas Deus já tinha falado com ele lá em Ur, né? Ur dos Caldeus. Ur está aqui, Harã está aqui em cima e a terra de Canaã está para cá, olhando no mapa, não é? Depois vou colocar aqui na tela esse mapa aqui do crescente fértil, para você entender o que estamos falando, né? Daqui da Babilônia ele vai até Ur dos Caldeus, sobe, depois vem para a terra de Canaã. Era uma trajetória longa, né? Estamos falando aí em 1.500 quilômetros. Hoje 1.500 quilômetros de avião ou de carro é rápido. Imagine a pé, não é? Com muita gente, com gado, com rebanho. Foi uma jornada longa. Mas voltando aqui, então, a narração de Gênesis traz aqui de maneira clara como foi que a fé daquele que diz lá a carta aos Gálatas é o pai da fé, como essa fé foi construída, com obediência, com fidelidade, crendo, obedecendo, né? Tem um comentário aqui na apostila que diz o seguinte, aqui na página de número 3, que os 50 capítulos de Gênesis cobrem mais tempo, em termos de datação, do que os outros 65 livros da Bíblia. Tem aqui ainda um comentário que diz o seguinte, os 4 grandes eventos bíblicos, deixa eu ler aqui para você essa citação, do capítulo 1 ao 11, lançam um fundamento sobre o qual toda a Bíblia está construída, enfocando 4 eventos chaves. Primeiro, a criação, não é? Como Deus é o criador de todas as coisas, matéria, energia, tempo, espaço, tudo. Não é? Segundo evento, a queda, né? A criação é seguida pela corrupção, primeiro pecado, a separação do homem de Deus, né? E seguida pelo segundo pecado, que é o homicídio, a separação do homem, Caim e Abel.
Terceiro, o dilúvio, junto com a multiplicação dos homens, o pecado também se alastra, né? E Deus traz o juízo com o dilúvio, com exceção de Noé e sua família. E quarto evento, que é as nações. Gênesis ensina a causa da rebelião da Torre de Babel e como Deus fragmentou as línguas e as culturas, espalhando sobre a terra. Gênesis ainda, aqui no comentário, né? 4 grandes pessoas, né? Abraão, Isaque, Jacó e José. Essas quatro pessoas são as que vão ser desenvolvidas a narrativa. A partir de Abraão, começa aqui no capítulo 12 e vai concluir lá com José, no capítulo 50, né? Então vamos desenvolver aqui um pouquinho mais. Abraão é o pai da fé, ele aprende a andar pela fé, ele aprende a crer e obedecer no Senhor, e é interessante o testemunho que o próprio Deus dá. Deixa eu ler aqui para você, no capítulo de número 26, aqui no 25 narra a morte de Abraão, né? Como Abraão morreu e foi sepultado, e aí depois narra Isaque. No capítulo 26, Deus vai falar com Isaque. Deus vai dizer o seguinte a Isaque: havia uma grande fome, Isaque queria ir para o Egito, não é? No Egito tinha um rio Nilo, ele poderia plantar e tudo mais, mas Deus disse: fica aqui em Gerar que eu vou ser contigo. Gênesis 26, verso 5 diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O próprio Deus dando testemunho. Embora nesse tempo não havia Bíblia escrita, nada registrado, Deus falava com Abraão. E o próprio Deus vai dizer: ele obedeceu o que eu mandei, ele obedeceu as minhas vontades, as minhas leis, tudo que eu falei para ele fazer, ele fazia, ele obedecia. E o ápice aí da fé de Abraão é lá, Gênesis 22, quando ele leva, né, o filho da promessa, que é o Isaque, ele leva para ser sacrificado no Monte Moriá. Lembrando que quem está aqui no nível Master já estudou no nível Expert a tipologia bíblica, né? Falamos sobre isso. É um tipo de Cristo, né? O pai levando o filho para ser sacrificado. Deus não aceita sacrifício humano. Abraão não sabia disso. Porque nas outras nações, para os outros povos, todos os deuses aceitavam os sacrifícios humanos. Inclusive, quanto mais jovem fosse o sacrifício, melhor. Sacrifício de crianças, de bebês, não é? De mulheres virgens e por aí por diante. O Abraão, ele não sabia do que nós sabemos hoje. Deus não aceita sacrifício humano. Mas diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 17 e 18, que ele cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Ele criou: vou obedecer a Deus, vou fazer o que Deus falou, Deus não vai me deixar ser o meu filho, Deus vai ressuscitá-lo. Olha só a fé desse homem, ele obedece, ele sobe lá no Monte Moriá, prepara lá o altar, as pedras, a lenha, o Isaque está na mesma fé, se deita lá. O Isaque nesse tempo aqui não era nenhum bebezinho, né? A maioria dos estudiosos dizem que ele tinha entre aí 15 e 20 anos de idade, não era uma criancinha, não era um bebezinho, já era um jovem, um adolescente. Então ele fica lá no altar, Abraão prepara o cutelo, né, a faca para imolar, para degolar o Isaque. É nesse momento que ele ouve uma voz do céu: Abraão, Abraão, não faças isso. Olha o que diz lá o versículo de número 12, Gênesis 22, 12. Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e que não me negaste o teu filho, o teu único. Olha só, Deus viu no coração dele a sinceridade, ele ia fazer. Ele ia obedecer, ele ia sacrificar o próprio filho. Lembrando que isso tudo aqui representa, não é, na tipologia bíblica, o que aconteceu com o Senhor Jesus 2000 anos depois. Não é? O pai sacrificando o filho, só que aí o Senhor Jesus foi de fato sacrificado, derramou todo o seu sangue por mim e por você. Foi um sacrifício voluntário. Ele mesmo disse, João 10, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e para tornar a tomá-la. Então, Deus vê aqui a obediência, a fidelidade de Abraão, não é? E o Isaque não é sacrificado, Deus provê lá o cordeiro, o carneiro, que vai ser sacrificado, e aí Deus faz a promessa, não é? De bênção, de abençoar, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde o céu, disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que de veras te abençoarei, e grandissimamente, ó, superlativo do superlativo,
o máximo de bênção, né? Grandissimamente te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A obediência gera bênção. A obediência é princípio bíblico, não tem como nos relacionarmos com Deus sem obediência, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer, Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, não fazem o que eu falo, né? Sem obediência não dá para se relacionar com o Senhor. Abraão aprendeu isso, a viver pela fé, a crer e a confiar no Senhor, não é? Ele viveu pela fé e ele ensinou isso aos seus filhos, ele ensinou isso a Isaac, o Isaac creu, não é? O Isaac creu e aprendeu a viver pela fé também. O capítulo 26, que mencionei há pouco, né? Isaac vive pela fé, Deus vai o abençoar, porque ele obedece, é fiel ao Senhor, Deus é com ele. Depois Isaac tem os dois filhos, o Esaú e o Jacó. Deus muda depois o nome do Jacó para Israel, é o que vai dar nome à nação, não é? Vai dar origem às 12 tribos, vai ser o patriarca da nação, não é? Como a história dele toda, como ele gerou os 12 filhos, né? As esposas, a Raquel, a Lia, as servas de cada uma delas. Lembrando que nesse tempo aqui podia o homem ter mais de uma esposa, né? Mas desde o início Deus criou um marido para uma esposa, casamento monogâmico. Continuando, o Jacó, Israel, vai viver também pela fé, vai viver também crendo, obedecendo ao Senhor, tendo intimidade com Deus. E aqui a Escritura, a partir do capítulo 28, narra a história dele, não é? E é interessante, amados, como a Escritura não esconde nada. Não é? É tudo aqui registrado para nos ensinar, Romanos 15, 4, né? Tudo está escrito para ensino nosso. A história aqui do Esaú e do Jacó, não é? Como é que pode? Nós vemos aqui de maneira clara, o Isaac preferia o Esaú e a Rebeca preferia o Jacó. Olha só que coisa, pai e mãe tendo preferência de filhos. O Esaú, ele é profano, diz lá Hebreus, né? Ele é profano, ele rejeita a bênção do Senhor, ele não dá o devido valor à primogenitura. Ao contrário de Jacó, que se agarra à primogenitura. E é interessante que a Escritura deixa claro, o Jacó não enganou o Esaú coisa nenhuma na negociação da primogenitura. Foi o Esaú que foi profano e rejeitou e dispensou e trocou por um prato de lentilhas. Depois, o Jacó e a mãe, a Rebeca, vão enganar o Isaac. O Jacó se passando por Esaú. Deveriam ter contado a verdade, deveriam ter dito, ó, o Esaú rejeitou, não quis, agora a primogenitura é minha. Aí entra a questão familiar. Eles sabiam que o Isaac preferia o Esaú, por isso que a Rebeca tem essa ideia do Jacó se passar por o Esaú para receber a bênção. Né? Mas a bênção Deus transmitiu ao Jacó no momento que o Esaú rejeitou. A Escritura diz lá, Hebreus 12, que nós não podemos ser profanos como Esaú, que rejeitou a bênção e depois buscou com choro, buscou com lágrima. Né? Ele vai dizer aqui, meu pai, me abençoa. Não é? Gênesis 27, versículo 38, e disse Esaú ao seu pai, tens uma bênção só, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Buscou com choro, com lágrimas, mas a bênção já tinha sido transmitida ao Jacó. Quando que essa bênção foi transmitida, a primogenitura? Quando ele rejeitou, quando ele desprezou, a bênção veio sobre o Jacó. E aí, o Jacó, é interessante que a Escritura deixa claro, o homem colhe aquilo que planta. Ele enganou o pai, lá na frente ele vai ser enganado pelo sogro, pelo Labão, né, pelo futuro sogro. Mas Deus vai ser com ele, Deus vai trabalhar no coração dele, as promessas vão se cumprir, Deus vai mudar o nome dele de Esaú, de Jacó para Israel. Ele tem esse encontro com o Senhor, ele gera os 12 filhos. No capítulo 37, nós já vemos aqui como Deus vai falar com José. E Deus vai escolher o José, não é? O Jacó faz para José uma túnica de peles, não é? Aliás, o Jacó faz para José uma túnica colorida, né? O capítulo 37, o texto diz que ele tem os sonhos e os seus irmãos o invejavam. Olha só, José aqui tem 17 anos, é um garoto, um adolescente, né? A história vai contar aqui todo o sofrimento que José passa, e José me chama muita atenção, amados, por quê? Se você ler aqui a narrativa bíblica, Deus aqui fala com Abraão, Deus fala com Isaac, Deus fala com Jacó, só que Deus não fala diretamente com José. Olha só, o que José sabia de Deus, ele aprendeu do bisavô, do avô e do pai.
mas ele vai desenvolver com Deus um relacionamento de fidelidade. Ele vai provar que ele tem a palavra de Deus, né, aquilo que Deus disse, entranhado no seu coração. Mesmo ele indo para o Egito, o texto diz, Deus era com José. E aí nós começamos a entender que ainda que a nossa vida não esteja indo bem, né? Bem do ponto de vista que muitos pensam, né? Muitos pensam, Deus é comigo quando tem alegria, quando tem paz, quando tem dinheiro, quando tem saúde. Tá dando indo tudo bem, Deus é comigo, Deus está me abençoando. E muitos pensam, o negócio não está bom, Deus não está comigo, o que está acontecendo? O texto diz de maneira clara, né? No capítulo 39, ele foi levado para o Egito, ele foi vendido como escravo, e o texto diz no versículo 2, o Senhor estava com ele. Querido, querida, Deus está com você. Você pode estar vivendo um tempo de bênção, de vitória, ou pode estar enfrentando muita luta, muita dificuldade. Deus é contigo, não desista, não recue, persevere, continue na fé, continue crendo. A vitória vai chegar. José, então, como diz aquele ditado, se a vida lhe deu limões, faça uma limonada. Ele está no Egito, ele é escravo, ele tem que trabalhar e coisa curiosa, né? Os próprios irmãos venderam ele como escravo. Ele não guarda mágoa no coração, ele vai trabalhar. Não é? Ele vai trabalhar e Deus vai abençoando e prosperando, ele se torna governante da casa, ele se torna, né, o mordomo da casa, o inimigo trabalha lá na mulher do Potifar, mas ele tem algo no coração. Olha o que diz o capítulo 39, no versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo quanto tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha só, ele não tem Bíblia, ele não tem igreja para ensinar, para instruir, não é? Ele não tinha a escritura registrada. Tudo que ele aprendeu, ele ouviu, mas ele guardou no coração, ele compreendeu, eu tenho que me separar, eu tenho que me santificar. Eu não posso cair no pecado, eu não posso pecar contra Deus. Ainda que o Potifar não visse, ainda que os empregados não vissem, ele sabia, Deus está vendo. Eu não posso praticar esse mal, esse pecado contra Deus, não é? Por conta disso, ele vai ser lançado na prisão, mas ele vai de consciência limpa. Ele sabe, eu não pequei, Deus é comigo. E lá na prisão, não é? Final do capítulo 39, Deus era com ele. Lá na prisão, Deus vai o abençoar. Lá na prisão, ele se torna praticamente o carcereiro, né, lá da prisão. Lá na prisão, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. E lá na prisão, Deus vai tirá-lo de lá para ser governador. O período aqui de luta, de problema, de sofrimento de que José enfrentou dura 13 anos. Dos 17, quando ele é vendido, até os 30. 13 anos de escravidão, na prisão, muita luta, sozinho, não é, sem família, mas ele sabia que Deus era com ele. O próprio faraó, depois que o copeiro fala, né, e chama, aqui no capítulo 41, o próprio faraó vai reconhecer, capítulo 41, versículo 38, e disse faraó aos seus servos, depois que ele interpreta os sonhos, né, das vacas gordas e magras, das espigas gordas e magras, traz também instrução do que o faraó deveria fazer, no capítulo 41, verso 38, e disse faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha só, o próprio faraó reconhece, esse homem tem o Espírito de Deus, esse homem tem o Espírito Santo. Não é? Era o Senhor que o sustentava. José, então, vai se tornar o governador de toda a terra do Egito. Não é? Depois você continua aqui toda a leitura. Ele vai se tornar um homem próspero, Deus é com ele, Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento. E lá na frente, não é? José que vai dar abrigo a toda a sua família. Quando vem lá os seus irmãos, depois, a princípio, ele, né, manifesta aquela raiva que teve dos irmãos, mas essa raiva logo passa. O próprio José vai dizer para os irmãos, Deus me enviou à frente de vocês para a conservação da vida. Deus me enviou aqui para que eu viesse para esse tempo de fome, de dificuldade, para que vocês tivessem onde ficar. Né? E Jacó e toda a família vai para lá, 70 almas vão para o Egito, permanecem lá sob os cuidados de José, ele vai ser o provedor, né? A figura de Cristo também, Zafenate Paneia, Salvador do mundo, mas o coração dele é limpo, ele não guardou mais mágoa nem ressentimento dos seus irmãos, ele se alegrou, abraça os irmãos, abraça o pai, abraça a família, aquela alegria toma conta, não é? E o livro de Gênesis conclui-se assim, com José tendo, não é, os seus filhos, diz lá o capítulo 49, antes de morrer,
Jacó abençoa, Israel abençoa os 12 filhos e termina aqui, não é, o livro de Gênesis no capítulo 50, narrando a morte de José. Mas José deixa uma profecia. José vai dizer, Gênesis 50, verso 24, e diz José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. José morre com 110 anos, mas ele deixa claro, Deus vai visitar vocês, vai levar vocês de volta lá para a terra de Canaã, a terra que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó, por isso que aquela terra até hoje é tão disputada, né? Porque Deus deu a Abraão, Isaque e a Jacó. Com o passar do tempo, eu acabei nem falando do Ismael, Ismael era o filho mais velho de Abraão, nasceu da Agar, está lá em Gênesis 16, ele vai dar origem aos muçulmanos. Depois vem o filho da promessa com a Sara, que é o Isaque, dá origem aos judeus. Israel vai ter um dos filhos, um dos 12, que vai ser Judá, que vai dar origem ao povo judeu. Então, aquela terra que é pequena em termos de extensão, comparando com o nosso país, é a terra mais disputada do mundo, porque os muçulmanos são descendentes de Abraão e diz que aquela terra é deles, os judeus são descendentes de Isaque, diz essa terra é nossa, e tem lá cristãos também, que através de Cristo dizem, essa terra é nossa também. Lá em Israel tem então judeus, tem então muçulmanos e tem então cristãos, Tem então cristãos, mas é a terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência, aquilo que José fala vai se cumprir, depois o povo vai sair do Egito e vai voltar lá para a terra prometida, e isso é o que nós vamos falar na próxima aula, no livro do Êxodo. Mas estude aqui a palavra, leia, medite, tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, você vai aprender muito, tá bom? Se essa aula tem te ajudado, tem te abençoado, você tem gostado, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar, e você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Faça a tua oferta, a tua doação, está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida, contribua e depois você envia o recibo para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você em gratidão os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.